Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 13ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 15ª Legislatura. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Cimensato. Presente. Renato de Souza Silva. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Maziero Fagote. Presente. Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Solicito ao subdiretor da Secretaria para que leia as matérias do expediente. Casa de Cultura e Cidadania. Ao excelentíssimo senhor Ademir Pandolfo, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Caconde. Ana Emília Vilas Boas, abaixo assinado, brasileira, coordenadora pedagógica da Casa de Cultura e Cidadania, portadora do título eleitoral 23 15 74 2801, vem, através deste, muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 167, inciso 1, letra B, do regimento interno dessa digna Casa de Leis, requerer inscrição na Tribuna Livre para apresentação de carta elaborada por jovens participantes do projeto Casa de Cultura e Cidadania, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, na sessão do dia 4/6 de 2012. Nesses termos, pede deferimento Ana Emília Vilas Boas. O requerimento foi deferido pelo senhor presidente. Recebemos também da Comissão de Justiça e Finanças os projetos de leis número 15 de 2012 do Executivo Municipal que dispõe sobre revisão anual do valor da Bolsa Trabalho, observando o índice inflacionário, bem como também o projeto 16, que revisa o valor das bolsas de estágio concedidas pela Prefeitura Municipal da Estância Climática de Caconde. Recebemos também da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento o balancete de verificação da Câmara Municipal de Caconde, correspondente ao mês de abril de 2012. Recebemos da Comissão Especial parecer número 1 de 2012, exarado ao projeto de decreto legislativo número 1 de 2012, dispondo sobre denominação do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Recebemos também da Comissão de Justiça e Redação a moção número 12 de 2012, de pesar à família do professor Edgar Tortorella Nogueira, com parecer favorável da referida comissão. Indicação número 30 de 2012, de autoria da vereadora Silvana Elizabeth Maziero Fagote, indicando ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de abolir o estacionamento 45 graus na rua Padre de Ângeles e reservar vagas especiais para deficientes e idosos, bem como para embarque e desembarque de pacientes em frente ao Centro de Fisioterapia. Indicação número 35 de 2012, de autoria do vereador José Renato Cimensato, indicando ao senhor Alexandre Padilha, digníssimo ministro da Saúde, para que estude a possibilidade de, no próximo ano, incluir a classe dos professores no grupo de elegíveis para a vacinação contra a gripe influenza. Indicação número 36 de 2012, de autoria do vereador Roberto Paulo da Silva, indicando ao senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de instalar lombadas no início da vicinal Caconde, Muzambinho, bem como no final da Avenida Nossa Senhora Aparecida, antes da esquina com a rua José Maurício de Oliveira, e instalar placa de pare na citada rua. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Comissão de Finanças, a gente pode estar reunindo na quarta-feira, 10 horas. Comissão de Justiça também na quarta-feira, às 9 horas. Passamos agora à Tribuna Livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Cimensato. Presente. Renato de Souza Silva. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Maziero Fagote. Presente. Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao subdiretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia.
Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 15 de 2012 do Executivo Municipal, que dispõe sobre revisão anual do valor da Bolsa Trabalho, observando o índice inflacionário, que recebeu parecer favorável das Comissões de Justiça e de Finanças em conjunto. Justificativa, senhor presidente e senhores vereadores. Com os respeitosos cumprimentos de estilo, dirijo-me a vossas excelências para propor o presente projeto de lei, por meio do qual o Executivo Municipal busca autorização legislativa necessária à revisão do valor do auxílio pecuniário do Programa Municipal de Ação Coletiva de Trabalho, instituído pela Lei nº 2154/2002 e alterações. Por meio do presente projeto de lei, pretende a municipalidade revisar o valor das bolsas concedidas em 5,1%, índice este apurado pelo acumulado do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do período de abril de 2011 a abril de 2012. Importante observar que a revisão, ora concedida, meramente repõe a perda inflacionária dos últimos 12 meses, não caracterizando-se assim aumento efetivo. Todavia, a medida proposta visa restabelecer o poder aquisitivo da gratificação concedida aos participantes do programa Bolsa Trabalho, que prestam inestimável serviço à administração municipal, além de se capacitarem para o mercado de trabalho. Consideramos que os atendidos pelo programa social em questão não se enquadram no conceito de servidor público, razão pela qual a revisão concedida não se encontra vedada pela legislação eleitoral vigente, cabendo à administração em análise de conveniência e oportunidade promover a adequação da gratificação. Melhor esclarecendo, por não serem os atendidos pelo programa Bolsa Trabalho servidores públicos, a eles não se aplica a proibição do artigo 73, inciso 8 da Lei Eleitoral, que impede a revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Como dito, o que se pretende é a recomposição da inflação dos últimos 12 meses, de forma que a pretensão da administração em nada ofende à legislação eleitoral vigente. São estas as razões que nos motivam a apresentar o presente projeto de lei, as quais submetemos ao prudente critério de vossas excelências, que certamente saberão reconhecer o relevante interesse público envolvido na matéria. Sem outro particular, reitero votos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à vossa disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Respeitosamente, Luciano de Almeida Semensato, prefeito. Coloque em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu não sei se eu me enganei, mas parece que esse projeto de lei já foi publicado no jornal. Se eu não me engano, eu vi no jornal Notícias de Caconde hoje o 15 e o 16. Não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Não, só isso. Não, eu vou ver. Se for ele, a semana que vem nós vamos ter conversa. Tudo bem. É o que saiu a fotografia do Elisar. Então vamos suspender a sessão por 5 minutos e a gente observa como está o jornal. Já procurei ali e não achei. Não, vamos votar, ué. Eu não posso afirmar nada que eu não tive conhecimento com esse jornal por enquanto. Aí eu sei que faz. Caro colega, então, independente se for publicado ou não, vamos colocar o projeto em votação a próxima semana. Se for publicado, aí que se retrata, porque nem foi colocado ainda. Então, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos também em única discussão e votação o projeto de lei 16 de 2012 do Executivo Municipal, que revisa o valor das bolsas de estágio concedidas pela Prefeitura da Estância Climática Conde, que recebeu também parecer favorável das Comissões de Justiça e de Finanças. Justificativa, senhor presidente e senhores vereadores. Com os respeitosos cumprimentos de estilo, dirijo-me a vossas excelências para propor o presente projeto de lei, por meio do qual o Executivo Municipal busca autorização legislativa necessária a conceder revisão aos estagiários que atuam nas diversas repartições da Prefeitura Municipal.
Por meio do presente projeto de lei, pretende a municipalidade revisar o valor das bolsas concedidas em 5,1%, índice este apurado pelo acumulado do IPCA, do período de abril de 2011 a abril de 2012. Importante observar que a revisão, ora concedida, meramente repõe a perda inflacionária dos últimos 12 meses, não caracterizando-se assim aumento efetivo. Todavia, a medida proposta visa restabelecer o poder aquisitivo da gratificação concedida aos estagiários que prestam inestimável serviço à administração municipal, além de se capacitarem para o mercado de trabalho. Consideramos que os estagiários não se enquadram no conceito de servidor público, razão pela qual a revisão concedida não se encontra vedada pela legislação eleitoral vigente, cabendo à administração, em análise de conveniência e oportunidade, promover a adequação da gratificação. Melhor esclarecendo, por não serem os estagiários servidores públicos, a eles não se aplica a proibição do artigo 73, inciso 8 da Lei Eleitoral, que impede a revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Como dito, o que se pretende é a recomposição da inflação dos últimos 12 meses, de forma que a pretensão da administração em nada ofende à legislação eleitoral vigente. São estas as razões que nos motivam a apresentar o presente projeto de lei, as quais submetemos ao prudente critério de Vossas Excelências, que certamente saberão reconhecer o relevante interesse público envolvido na matéria. Sem outro particular, reitero votos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à vossa disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Respeitosamente, Luciano de Almeida Semensato, prefeito. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que nada mais justo do que aprovarmos os dois projetos, né? O primeiro que já foi aprovado e também esse, por se tratar de um valor já pequeno, né? Eu acho que essa correção, simplesmente a correção da inflação, ainda é pouco. Eu acho que seria até merecedor que fosse mais. E é o tipo de coisa que só tem que se passar por esse projeto por formalidades legais. Mas é o tipo de coisa justa e necessária e que não caberia nem essa necessidade não fossem as formalidades legais. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho também de grande relevância esse objetivo de estar, de alguma forma, corrigindo, né, as perdas no caso da Bolsa Trabalho e Bolsa Estágio. De alguma forma, não deixa de ser tipo uma ação de distribuição de dinheiro público, mas de uma forma legal. Eu tenho até curiosidade de saber, e vou tentar buscar informações nesse sentido, para saber quantos são os atendidos, no caso de quantidade de Bolsa Trabalho e Bolsa Estágio. E gostaria até de fazer uma relação, que a gente fala muito aqui nessa casa, vários colegas, com a Guarda Mirim. Se a gente somar os atendidos pelo Bolsa Trabalho, Bolsa Estágio e no caso os guardas mirins, no caso que a prefeitura é a maior mantenedora nesse sentido na nossa entidade aqui em Caconde, eu acredito que passa aí fácil de 100 atendidos. Então não deixa de ser um valor, uma quantidade de dinheiro, né, distribuído no nosso município e de alguma forma distribuído no comércio local. É só, senhor presidente. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos também em única discussão e votação a moção número 12 de 2012, de pesar a família do professor Edgar Tortorelli Nogueira, a qual recebeu o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Coloque em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, conceda a palavra. Palavra concedida. Quero deixar aqui meu sentimento à família do professor Edgar e também a esposa dele, a doutora Rosana. Fica aqui meu sentimento. E professor Edgar, aonde você estiver, que a luz do Espírito Santo esteja sempre acesa para você. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida.
Eu queria deixar registrado que eu fiquei muito feliz de poder estar fazendo tá assinando junto com vocês essa moção de pesar, porque o Edgar era um amigo e eu fiquei muito triste de não poder estar aqui na quarta-feira. Eu tive um problema de saúde, eu não tive como comparecer e no fim eu não pude me despedir dele como no caso ele merecia, né? E de uma certa maneira eu fiquei até mais tranquila em saber que eu me lembro dele como ele era, alegre, conversando comigo pela rua. Eu tenho uma imagem muito bonita dele no aniversário dele, desse último aniversário, que ele estava muito feliz e que a esposa fez uma festa muito bonita para ele e ela tinha um cuidado muito especial com ele. Então eu queria deixar aqui todo o meu sentimento à Rosana, à família, mas principalmente deixar registrado que ele, além de amigo, foi um professor de tudo para a gente, de política, de vida, de história e de uma série de outras coisas. Eu gostava muito de Edgar e não poderia deixar de prestar essa última homenagem, né, que por fim acabou sendo por escrito, infelizmente não pôde ser ao vivo, né? Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Discursar aqui com poucas palavras é até muito difícil para falar do Edgar. Mas eu vou falar da forma que eu conheci aqui nossa instância climática. Esse título, Instância Climática, está com os tempos contados. Caconde e outras cidades que são instância, outras 66 cidades, mais Caconde 67, mudarão esse título de instância climática e passarão a ser cidades turísticas. Eu ainda não sei, dentro das formalidades, como isso vai ser informada a população, dentro da formalidade de documentos, mas eu uso esse comentário para falar da história que o Edgar teve enquanto político e da busca desse título para Caconde, uma vez que nosso município recebe aí um significativo valor em dinheiro para fazer a manutenção da nossa instância, né? E Caconde acaba saindo na frente de cidades da nossa região. A gente sabe a dificuldade que a região tem nesse sentido, que não tem essa verba do DAD. E analisando aí tudo que o Edgar fez, toda a sua trajetória política, dá para escrever um livro, mas o que mais me chama a atenção é a maneira que eu sempre costumei falar do Edgar, e quando eu encontrava, a primeira coisa que eu chamava era: e aí, professor? Muitos jovens de Caconde não tiveram a felicidade e a oportunidade de conhecer a história do Edgar. Então, ele acaba caindo no esquecimento para muitos jovens. Mas a minha geração já conseguiu, assim como de todos nós aqui, já conseguiu saber de tudo que o Edgar fez por Caconde, tudo que ele passou dentro da vida política. Tem suas coisas boas e suas coisas falhas, mas ele foi muito significativo para Caconde, deixou um legado de pessoas que passaram a gostar da política pelo jeito que ele era. E nunca, evidente que os jornais, as redes sociais, acabaram trabalhando bastante com a frase, e que eu me lembro muito bem, para cima do hospital ali, numa casa antiga, e estava escrito lá que ele, na época da sua campanha eleitoral, mamãe Instância, qual o seu maior sonho? A volta do filho Edgar. Isso marcou bastante, foi uma frase que acredito muita gente sabe, já ouviu de alguma maneira, e eu acho que ele foi feliz nessa frase, uma bela frase para uma campanha política, chamou muita atenção, e não foi à toa que ele foi prefeito de Caconde. Edgar e familiares e cacondense, fica aqui a saudade, e que, assim como o Roberto disse, nosso amigo vereador Roberto, que ele esteja num bom lugar hoje, e que na lei espiritual um dia possamos nos encontrar.
Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que foi uma grande perca para nós cacondenses. Mesmo porque o Edgar passou a ser uma figura, eu acho que a gente pode até dizer folclórica. O Edgar passou por tudo aqui em Caconde, pelo menos nesses 20 anos que eu o conheci. De tudo, lá do pódio ao fundo do poço. Mas eu nunca vi o Edgar triste. O Edgar sempre foi uma pessoa que, em qualquer lugar, em qualquer situação, onde você encontrasse o Edgar, ele estava sorrindo, né? Sempre com aquele... Ele sempre tinha uma brincadeirinha para fazer com a gente. E o Edgar, eu tenho certeza que é uma pessoa que passou para o outro lado lá sem levar nenhuma mágoa no coração. O Edgar era uma pessoa que... Ele não guardava mágoa. O Edgar não tinha rancor de ninguém. Então eu sempre dizia, Edgar foi uma pessoa que em vida foi... Eu acredito que ele foi ruim para ele mesmo, em certos aspectos que ocorreram aí na vida dele. Mas com certeza, de consciência, aquele homem era puro. Ele passava essa pureza para a gente. Eu acredito que foi uma grande perca mesmo, mas eu acho que cada um tem o seu momento. E o dele venceu, que Deus o tenha lá num bom lugar. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Quanto ao seu Edgar Neto, podemos comentar aí que é uma pessoa realmente maravilhosa, muito inteligente, uma pessoa que marcou em nossa cidade e vai ser sempre reconhecida. Que Deus lhe dê o descanso merecido e conforte a sua família. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 1 de 2012, dispondo sobre denominação do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Recebeu o parecer favorável da Comissão Especial. Coloque em discussão a matéria que foi lida. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao subdiretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu só queria explicar que essa questão da Padre de Ângeles, alguns moradores vieram conversar, eu acho que já conversaram até com outros vereadores aqui, porque acho que até falaram que já tinham conversado, né? Que o problema é o seguinte, ela não é muito larga, e acho que 2 moradores que foram tirar os carros da garagem, não sei se por ocasião do carnaval ou de algum outro evento, bateram em carros estacionados no 45 graus. Então, como agora não existe mais o velório, eles acreditam que não tenha mais a necessidade de tantos lugares para estacionar carros. Então, eu acredito que deixando uma vaga para desembarque e embarque de pacientes na clínica de fisioterapia e as vagas para idosos e deficientes, talvez seja suficiente um lado da rua para estacionamento, apesar de existir o hospital ali naquela rua. Então, foi um pedido de moradores daquela rua, né, eu acabei acatando e apresentando. E eu queria também, eu não sei se os nobres colegas apresentaram alguma indicação nesse sentido, uma outra indicação, e se apresentarem eu queria só, sei lá, ajudar a falar sobre isso. Se não, eu vou estar entrando semana que vem, que hoje não tive tempo de começar a mexer com isso. Moradores também estão pedindo a iluminação daquele espaço onde o Padre Ivan faz a festa de setembro. Parece que a semana passada, ou não sei se a outra, uma jovem foi agredida lá, apanhou muito. E é um espaço muito escuro e muito sem frequência de pessoas, sem movimento. Então, os próprios moradores das casas que fazem fundo para aquele pedaço ali pediram, se possível, para a prefeitura iluminar o pedaço lá de terra. Não é bem a rua, porque acho que a rua até deve ser iluminada, eu imagino que seja. Vamos sair de uma parte? Claro. O problema é que lá é uma área particular, né? É área particular, a área lá é da igreja. Então, acho que é a única dificuldade que essa. O executivo pode encontrar. Porque a rua, eu juro por Deus, eu não passei para ver se a rua daria, se pela iluminação da rua daria para iluminar aquele pedaço ou não.
Porque às vezes iluminando a rua chega a clarear a parte de cá, pelo menos, né, ali do fundo. Então. Eu vou dar uma passada lá para dar uma olhada, mas eu não vou me furtar de, né, atender o pedido e conversar. Eu acredito que a reclamação é liberando onde passa o córrego ali, que tem aquela passagem de pedestre. Passa muita gente ali. E eu acho que ali, até é possível a prefeitura, acho que 1 ou 2 postes. Foi ali que a menina apanhou. Resolveria o problema daquele. Mesmo. Porque é passagem. Né? E eles falaram que ficaram até com medo de lá ver o que estava acontecendo, tamanha escuridão, né? De socorrer, no caso, a pessoa, a vítima, né? Então, deixo aqui para o pensar o que pode ser feito, né? Senhor presidente, conceda a palavra? Palavra concedida. A respeito da indicação que eu fiz da lombada lá no início da Avenida Nossa Senhora Aparecida, a indicação é no início e no final, né? Mão dupla. Lá a condução passa bastante correndo ali, e eu já tinha feito essa indicação, acho que foi em setembro de 2011, não foi atendida, estou repetindo de novo a mesma indicação. Quero deixar um apelo aqui para o prefeito, se haver possibilidade de fazer essas lombadas e pôr placa de pare lá na rua que dá acesso na avenida lá, José Maurício de Oliveira, porque o pessoal de lá cobra bastante isso. Já foi feita essa indicação, não foi atendida, e eu estou apelando, repetindo ela de novo. Espero que o prefeito consiga fazer isso. Só isso. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. No caso, é uma condição aí do governo federal a distribuição dessas vacinas nessa época que a gente vive aí de entrada de inverno, a tal da vacina influenza. Eu acho que ela vem em ótima hora, ela atende realmente o objetivo que foi colocado, e até pelo fato de atender tão bem esse objetivo e de eliminar tantos problemas de saúde em várias famílias, em vários grupos que passam por essas dificuldades da partir da gripe, acaba que o grupo de professores, dentro de uma mesma linha de necessidade, eles hoje, né, de acordo com o governo federal, hoje eles não se enquadram para estar recebendo também essa vacina da influenza. E conversando com alguns colegas professores, foi falado sobre a necessidade também dos professores estar recebendo, uma vez que eles têm uma ligação direta aí com alunos, com professores, né, com reuniões escolares, e se tiver condições aí de quem sabe para os próximos anos, o governo federal fazer alguma alteração nesse sentido, evidentemente que o ideal seria atender toda a população, né, porque o objetivo dessa vacina é muito bom, e eu falo até a nível da minha família. A minha mãe todo ano faz, e graças a Deus ela sempre foi protegida por essa vacina. Gostaria aqui só de tecer alguns comentários em relação às inscrições das casas populares, né, a senha no dia de hoje. Eu tive informações através do CDHU, através de um estudo, que aproximadamente seriam 1.000 famílias que teriam intenção aqui em Caconde de se inscrever para estar, quem sabe, né, através do sorteio, sendo beneficiada com a Casa Popular e entrando aí nesse programa. E conversando com uma colega vizinha de minha mãe hoje, pelo número da senha dela, aproximadamente 1.500 famílias se interessaram por esse programa. Então, isso é perfeito e não deixa de ser um número a ser estudado. A necessidade que Caconde tem das pessoas conseguirem realizar
acabar realizando o sonho da casa própria. Quantas famílias ainda têm vontade de realizar esse sonho? Então, fica aqui, já desde já, a minha boa sorte a essas famílias que se inscreveram. Agora, amanhã, dia 29 e 30, eles estarão, através da necessidade de documentos, estarão se preparando para isso. E que no dia do sorteio, fique aí a alegria daqueles que conseguiram. E para aqueles que não irão conseguir nessa etapa, que fique aí na esperança de um dia conquistar através de novas ações nesse sentido da casa própria, no caso da casa aqui em Caconde, da Casa Popular. Gostaria de pedir a liberdade aqui para falar sobre a indicação da nobre colega Silvana. É muito oportuna essa indicação, de renovar essa indicação, mais ou menos no sentido de que uma vez eu falei sobre esse problema, mas eu não me recordo se tinha a ver com a parte de iluminação, né? Até foi um colega que levantou essa informação no sentido de estar fazendo um calçamento ali próximo àquela grade e com certeza colocar iluminação. E me lembro também que eu fiz algumas indicações no sentido de estar melhorando banheiros públicos, e um dos casos acabou sendo o da festa, porque presenciaram uma situação lá que o banheiro não tinha assim, uma condição adequada para aqueles que estavam trabalhando, não para quem estava indo na festa, mas para aqueles, eu não sei o nome correto, barraqueiro, né, o dono de uma barraca, o barraqueiro que estava trabalhando lá, poder tomar um banho, poder fazer a sua higiene ali e voltar para o trabalho, né? Porque ele ficava ao mesmo tempo junto com as pessoas que estavam na festa. E o mesmo horário, horários complicados. Tinha pessoa que estava indo lá tomar banho e era complicado. E me lembro também que eu recebi a resposta do Executivo que realmente o vereador Denis tem razão, no sentido de que lá é um terreno particular, é um terreno da igreja, mas podia sim... Posso fazer um comentário? Só um momentinho. Podia sim, né, de alguma forma, uma parceria da prefeitura com a igreja, no caso, que é proprietária, que é proprietária daquele terreno, porque realmente, hoje eu posso falar com propriedade, porque abrindo a janela do meu quarto, eu observo todo aquele fundo do que a gente está falando agora. E realmente é escuro, né, e eu não passaria ali à noite. Eu mudaria de lugar. É só, senhor presidente. Eu já morei lá, Zé Renato, e já presenciei uma situação parecida, né, em que a gente teve que chamar a polícia, porque nós também não tivemos coragem de ir lá socorrer a menina perto do Campo do União. Né, então eu já vi duas situações dessa que a moça me relatou, eu também já tinha presenciado pessoalmente. E eu acho que sim, a gente poderia escrever um ofício muito amigável, assim, muito legal para o Padre Ivan, e eu acho que ele não ia se furtar até das próprias pessoas da igreja ajudarem, ou ver uma solução, ou ver um jeito, né, de estar melhorando aquele espaço ali, né, já que é uma área particular. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Voltando a um assunto aqui que eu não recordo quem comentou a respeito da vacina. Eu acho que se deixasse um ofício pronto, eu acho que poderia até ser em nome de todos da Câmara, deveria ser em nome de todos da Câmara. Provavelmente eu vou ter um encontro com ele o mês que vem. E eu já entregaria isso em mãos. Se deixar pronto e der certo esse encontro com ele, eu entregaria em mãos. Eu acho que seria... Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Primeiramente, parabenizar os novos edis pelas indicações. E a vereadora Silvana, sobre essa indicação da Rua Padre Ângelos, uma das moradoras chegou a conversar comigo. E eu vim a casa para fazer a indicação. A sua indicação estava pronta, só no caso da sua ausência nas duas últimas sessões, não teve. E você já havia feito, eu não apresentei. Eu vejo assim que
realmente seria mais interessante voltar ao estacionamento normal. Só que eu vejo algumas dificuldades, né? E uma delas é que já está pronto aquele lá. Teria que ser num próximo recapeamento, alguma coisa. Não tem chegar lá e pintar aquelas faixas. Então acaba sendo uma situação um pouco complicada. E com relação ao local onde é a festa ali, né? Eu acho que seria os dois, né? Fazer um ofício tanto para o executivo quanto para o padre, e os dois chegaram a um consenso, né? Faz um acordo, alguém, né? Seria isso. É só, senhor presidente. Finalizando, nós temos aqui então, acho que pelo menos um comentário sobre as casas populares. Eu acho que muitos querem, mas tomara que realmente os critérios sejam critérios que beneficiem realmente as pessoas que necessitem, porque nós observamos aqui que as inscrições foram muitas. Hoje, constantemente, o dia todo teve fila. Então, tomara Deus ilumine que as pessoas que necessitam que sejam sorteadas. Parabéns aos vereadores pelas indicações e aprovações da moção e projetos. Muito obrigado a todos pela presença. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado.